Olá, senhores do curso Atividade, professor Marlon, de novo aí, professor de Biologia. Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aí. Essa questão agora que eu peguei é do Enem PPL de 2019, certo? Foi do último Enem PPL, né? Pessoas Privadas de Liberdade. E essas provinhas são muito boas, questões bem bacanas também, tá? Então, para fugir daquele padrão tradicional do Enem, né, que vocês já devem estar cansados de fazer e refazer questão, qual é o nosso objetivo aqui? Pegar questões similares, né? Então, peguei já uma da Unicamp, que fala de vírus, e agora essa do Enem PPL, que está falando de quê? Está falando de evolução, especificamente de especiação, tá? Então, como é que a questão ela aborda o tema? Da seguinte maneira, ó, a principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Aí você fala assim, pô, eu nunca aprendi isso em aula, né? Teoria do refúgio. Beleza, vamos com calma. Aí ele fala assim, ó, nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que florestas enfrentaram fases de seca. Floresta em geral, como a própria floresta amazônica, né? Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Nos períodos de seca prolongados, cada núcleo de floresta ficava isolado do outro. Então, vou pegar aqui para você um retângulo grandão, tá? Fazer aqui, ó, ele com linha preta. Tá aqui, ó. Então, esse retângulo grandão está simbolizando o quê? A área de floresta. Então, você vai ter áreas, você vai ter esse período da floresta em que ele vai ter a expansão e períodos que você vai ter a retração. Beleza? Então, colocando aqui, ó, umas árvorezinhas bem simplesinha aqui dentro. Só que ele especifica para você aqui no texto que quando eu tinha seca prolongada, núcleos ficavam isolados, ou seja, isolados, eles ficavam o quê? Separados. Então, o que ele está falando? Pô, já dá para você que está bom de conteúdo que ele está falando de um processo de especiação, legal? Em que eu vou ter um isolamento, eu vou ter a formação de uma barreira geográfica provocando um isolamento geográfico, beleza? Então, obrigatoriamente, ele está falando o quê? Ele está falando da chamada especiação alopatricar. Isso aqui, ó, eu já vou raciocinando em cima. Aí, quando eu continuo lendo o texto, o que ele fala? Ó, então, os grupos de animais dessas áreas isoladas, tá vendo? Ó, passaram por um processo de diferenciação genético, muitas vezes transformando em espécies ou subespécies diferentes das originais e das que ficaram em outro refúgio. Ou seja, se eu estou formando espécies, mas essa formação de espécie ocorre a partir do momento em que eu provoco uma separação geográfica, só pode ser o quê? Resposta letra C, especiação alopatricar. Alopátrica vai ter o quê? A famosa barreira geográfica. Então, senhores, para ficar melhor a explicação, é o seguinte: eu tenho numa área inicial, beleza? Vou fazer aqui para vocês, ó eu vou ter numa área inicial vários indivíduos que pertencem à mesma espécie. Vários aqui, ó, eu vou colocar somente 4. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: cada indivíduo desse, aqui, ó, ele é submetido a uma determinada pressão seletiva. O que é a pressão seletiva? Mutação, tá? E seleção natural. Cada indivíduo é submetido a uma diferente pressão seletiva, que é a mutação e a seleção natural. Esse carinha a uma pressão seletiva vermelha e esse outro carinha aqui, ó, a uma pressão seletiva azul. Beleza? Só que eu não tenho esse isolamento.
eu não tenho esse núcleo formado. Então, você lembra que, naturalmente, entre eles, entre o azul e o vermelho, vai ocorrer o chamado fluxo gênico. O Enem gosta muito dessa parte da matéria. Isso acaba sendo uma matéria bem recorrente, cobrada no Enem. O que é o fluxo gênico? A capacidade de acasalamento. Então, o carinha que sofre uma pressão seletiva azul, ele tem que ficar diferente do carinha que sofre uma pressão seletiva vermelha. Ele tem D. Mas como entre eles ocorre o fluxo gênico, entre eles existe a capacidade de acasalamento, a diferença naturalmente desaparece. Tá legal? Então, nada impede você, morador de Bangu, conhecer uma pessoa moradora, sei lá do Acre, e vocês terem filhos. Por que nada impede? Porque mesmo eu tendo Bangu e uma determinada cidade do Acre, tendo pressões seletivas diferentes, eu não tenho nenhum isolamento geográfico impossibilitando o quê? O fluxo gênico. Legal? Agora, voltando à história da floresta. No caso da floresta, o que vai acontecer? Vai acontecer que, como as populações ficaram isoladas, ó, essa área começa a ficar azul, essa outra área aqui, ó, começa a ficar vermelhinha. Por quê? Porque a pressão seletiva, ela continua acontecendo. Mas agora eu tenho o quê? Eu tenho um isolamento geográfico. Isolamento geográfico, pessoal, pode ser natural, como a teoria da movimentação das placas tectônicas. Pode ser artificial, uma obra do governo que construiu uma rodovia no meio da floresta. Então, você separa a floresta em duas metades, beleza? Então, esse isolamento geográfico, como ele cita na questão, vai interromper, vai impedir, ó, impede o que você conhece como fluxo gênico. Então, não vou ter o quê? O acasalamento acontecendo. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa área aqui esquerda, ó, vai ficar todo mundo azulzinho e dessa área à direita, ó, vai ficar todo mundo vermelhinho. É a formação aqui, ó, ele bota aqui para você no texto, da chamada subespécie, ou se você quiser, ó, raça geográfica. Subespécie ou raça geográfica. Muito visível em cães, né? Eu tenho labrador, poodle, dálmata, rottweiler, ou seja, são animais que pertencem à mesma espécie, mas por ação humana foram isolados geograficamente e mantendo cruzamentos dentro de cada grupo, como ele menciona no texto, dentro de cada núcleo. Aí eu gero uma raça dálmata, gero uma raça labrador, gero uma raça poodle, não é isso? É a subespécie ou raça geográfica. Mas lembrando, entre os cães de raças diferentes, eu tive o isolamento geográfico, mas eu não tive, atenção, ó, eu não tive, ó, S barra, o chamado isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo não ocorreu, porque um dálmata pode cruzar com Rottweiler, um poodle pode cruzar com labrador e vai originar um descendente fértil. Se gera descendentes férteis, é porque ainda pertencem o quê? À mesma espécie. Agora, se eu tiver o isolamento geográfico gerando com o tempo um isolamento reprodutivo, eu tive o quê? Eu tive a formação de novas espécies. É o que você chama então de quê? Especiação alopátrica. De novo, por que especiação alopátrica? Porque ela começa com uma barreira geográfica que interrompe o fluxo gênico, as diferenças vão ocorrendo, diferenciação genética, originando inicialmente raças geográficas ou subespécies, que culmina o quê?
que culminam com o isolamento reprodutivo. Marlon, o que é o isolamento reprodutivo? Por exemplo, o cão e o gato não cruzam. Não cruzam. Isolamento pré-zigótico. Eles não cruzam. Beleza? Então não pertencem à mesma espécie. Ou égua e jumento. Podem até cruzar, mas o descendente, o burro ou a mula, são que são inférteis. Aí eu vou ter o quê? Um isolamento pós-zigótico. Isolamento reprodutivo pré-zigótico, que evita a fecundação. Isolamento reprodutivo pós-zigótico, que evita que o embrião formado, que o híbrido formado, venha se desenvolver, venha se reproduzir, o quê? Perpetuando essa distinção aí formada. Beleza aí? Agora só pontuando, tá? Marlon, mas por que o burro, por que a mula, eles não podem, digamos, perpetuar? Porque o que acontece? Se eu não estou enganado, eu vou botar mais ou menos assim, ó. A égua, ela é 2N igual a 60. Então, o óvulo da égua é N30. O jumento, ele é 2N igual a 62. Então, o espermatozoide do jumento é o quê? N31. Então, na hora de ter a fecundação, vai formar 2N igual ao quê? A 61. Esse 61 significa que não há pareamento. Não há pareamento dos cromossomos homólogos. Se não há pareamento dos cromossomos homólogos, a espécie o quê? A espécie vai ser infértil. O melhor falando, né? O indivíduo gerado, burro ou a mula, ele vai ser o quê? Infértil, porque eu não tenho pareamento dos cromossomos homólogos. Beleza, pessoal? Isso questãozinha do Enem PPL, respostinha aí, letra C de casa. Tranquilo? Então, mais a questãozinha trabalhada com vocês. Espero que o entendimento tenha ficado legal. Beleza, pessoal? Então, vou interromper aqui a gravação. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais uma questão. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até daqui a pouquinho.